Essa é a aula 2 intensivão do caseirinho e sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje você vai aprender uma receita inédita e deliciosa de caseirinho de coco queimado. Só que antes de começarmos essa aula, eu preciso te falar sobre o que teve lá na aula 1. Eu falei como se diferenciar da concorrência e vender mais em 4 passos. É uma aula que te dá clareza e direciona o seu caminho nesse mundo da confeitaria. A aula 1 é essencial para quem quer vender ou já vende bolos e doces. Então vai assistir, porque ao final do evento, que será no dia 10 de outubro, todas as aulas sairão do ar e provavelmente você vai se arrepender de não ter assistido antes. O que eu aconselho é que você assista na sequência, porque não adianta você saber uma receita maravilhosa se você não souber vender, se você não souber fazer dinheiro com ela. Então não deixe de assistir a aula 1, senão essa aula aqui vai ser só para acumular mais uma receita dentre todas que você já tem aí. Então, faz favor para você mesmo de assistir a aula 1. Agora vamos embora para a receita e eu vou falar a receita conforme eu vou fazendo o modo de preparo, tá? Então pega o papel e caneta aí para você já ir assistindo e ir anotando. E antes da gente iniciar o preparo da receita, deixa eu só te mostrar as embalagens que a gente vai usar aqui, tá? Que é a do caseirinho grande que eu uso, que é essa daqui, e também a do caseirinho mini. Então a gente vai montar uma aqui agora, tá? Vou montar uma do grande e uma do mini, só pra você ver como é que monta, pra você ver que é o jeito certo de montar, porque hoje em dia um monte de gente tá fazendo caseirinho, um monte de gente também monta errado a caixinha, né? E às vezes por isso que ela sai torta, às vezes por isso que o caseirinho fica torto e tal, e aí você pensa que o problema é na embalagem, o problema é na massa, mas não, o problema é na montagem da caixinha que às vezes tá errado, tá? Então acompanha aí. Olha, aqui eu tenho a mini, eu vou deixar virada desse lado assim, pra ficar mais fácil, ó. A mini e a grande, tá? Vou deixar assim pra você comparar o tamanho. A mini, ela é porção individual, ela tem 11 centímetros e meio, ou seja, é pra uma pessoa só comer. E a grande, ela tem 18 centímetros e meio de comprimento, tá? Ou seja, daqui aqui. E ela serve em média de 3 a 4 pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos montar essa daqui, a grande primeiro, ó. Então o que você precisa fazer? Dobra todos os vincos dela, todas as partes que estão marcadas, certo? Pra dentro. E sempre quando você for dobrar, o ideal é que a sua mão esteja limpa, né? Lógico, porque a gente acaba encostando nessa parte branca que é a parte onde vai a massa. Tá bom? E aí depois que você dobrar tudo, aí você encaixa essa parte aqui e é nessa hora que as pessoas mais erram, tá? Porque, ó, o jeito certo de fazer é com que ela fique assim, ó, fechada desse jeito, tá? Só que muita gente fecha ao contrário, né? Eu já cansei de ver umas caixinhas fechadas erradas aí, e aí ela acaba que perde um pouco da estrutura dela e fica com essas orelhinhas aqui, ó, com essas abinhas. Então assim tá errado, tá bom? Então, geralmente, é sempre o seu lado esquerdo pra dentro e o lado direito aqui por cima, ó, tá? E aí ela fecha e fica assim. Aí, depois que você fizer os dois lados, essa daqui, ela tem essa aba, ela fica torta ainda, ó, tá vendo? Ela ainda não tá pronta pra ser usada, né? Porque a gente precisa dobrar essa parte aqui que tá pontilhada, tá bom? Não sei se você vai conseguir reparar aí, mas aqui tem um pontilhado. E aí a gente precisa dobrar ela assim, ó, pra fora, tá? Então esse também é um erro que muita gente comete, dobra pra dentro e tá errado, pra dentro tá errado, tá bom? Porque essa parte aqui, ó, que vai fazer fixar a tampa e vai fazer não entrar nenhum tipo de ar pra dentro do bolo, tá? E aqui é a mesma coisa, ó, dobra pra fora. Olha como ela fica retinha, tá? Aí essas abinhas aqui já ficam bem fixadas e ela fica bem perfeitinha, ó, dobrada bem direitinho. Então não tem erro, tá? A mesma coisa com a mini. Deixa eu dobrar rapidinho só pra você ver. E aí você já consegue reparar também na diferença de tamanho, ó. Essas embalagens aqui, elas são bem resistentes. Então dificilmente elas rasgam, tá? Na hora que você tá montando, ó. A mesma coisa, ó, dobra do mesmo jeitinho aqui, encaixa do mesmo jeito. E a mini também tem esse pontilhado pra deixar assim, pra encaixar bem na tampa, ó, tá bom? E aí ela vai ficar assim. Aí o que acontece? Pra elas não ficarem assim, desse jeito, antes de você colocar a massa, o que você faz? Dobra um pouco antes, né? Um dia, enfim, uma semana antes. Ou sempre que você tiver tempo, vai dobrando as caixinhas, vai deixando sempre uma dentro da outra. Porque aí quando você pega sempre a do final. Ó como que ela tá bom? Então aqui a gente faz assim. Eu sempre monto, deixo elas encaixadinhas assim, uma dentro da outra.
E aí, para quando a gente for usar, para ela estar num formato bem perfeito e não correr o risco de ficar torta depois que a gente assar. Aí a gente vai fazendo várias pilhas dessas daqui de caixinhas montadas, tá bom? Porque aí depois fica mais fácil pra gente usar. A mesma coisa com a grande, ó. A gente faz várias pilhas, depois vai pegando de baixo pra poder usar, entendeu? Vai pegando sempre as de baixo pra poder ir usando, tá? Então é isso. Essa marca aqui que eu tô usando é a marca da Pris Embalagens, tá? Eles são as únicas que são certificados, que garantem totalmente a segurança alimentar do produto, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a caixinha ela pode chegar a temperatura de 250 graus dentro do forno, tá? Que não vai ocorrer nenhum tipo de contaminação no produto, tá bom? A marca é essa daqui, ó. Eu vou aproximar para vocês conseguirem ver. Essa daqui, tá? Então, eles têm a certificação aqui, ó. É a única empresa, por enquanto, no momento que tem essa certificação. E aqui também já fica as medidas, tá? Então, se você quer anotar qual é a referência dessa daqui, é a PD42, tá bom? Essa daqui é a grande, PD42. A mini, que é a pequenininha, essa daqui, ela é a PD12, tá? Porém, eu vou deixar um link para vocês lá dentro da comunidade do Facebook, para vocês conseguirem encontrar essas caixinhas aqui num preço bem melhor, tá? Então, eu não aconselho que vocês comprem direto da Pris Embalagens, porque a Pris Embalagens é a marca, né? Mas eu aconselho que vocês comprem direto desse link que eu vou disponibilizar lá na comunidade do Facebook, a comunidade do Intensivão do Caseirinho, tá? Do evento, para vocês conseguirem um preço muito melhor do que comprando direto com a Pris, tá? Que foi um distribuidor que eu descobri e agora eu tô passando, né, para vocês, para as minhas alunos, para meus seguidores, para vocês conseguirem comprar no melhor preço também, tá? Então agora vamos lá, agora de fato vamos começar a receita. O primeiro passo da receita é o quê? É a gente preparar o coco, tá? Porque assim, existe o coco queimado já pronto para poder a gente comprar? Existe, mas não é todo mundo que tem acesso e ele também não é tão simples assim de encontrar, né? Eu, por exemplo, eu moro numa cidade que é bem grande, assim, dificilmente não tem nada que eu tenha alguma coisa que eu não encontre aqui, porém o coco queimado é bem difícil de encontrar aqui, tá? Então pode ser que algumas pessoas também passem aí por esse problema, por essa dificuldade, então eu vou ensinar vocês a queimarem o coco aqui, tá bom? Na aula mesmo, pra vocês, até pra poder não precisar ficar comprando sempre, usa, como você já tem o branco aí, provavelmente você já vai usar o branco para outros sabores, aí você pega o branco e queima pra fazer o coco queimado e você queima só a quantidade da receita mesmo que você vai usar e aí não fica sobrando um monte de coco queimado aí, tá? Então, ó, você vai usar 100 gramas na massa, então você vai pegar 100 gramas e vai pôr na panela e vai queimar. Aqui eu tenho 20 gramas de coco ralado branco tradicional, tá? E a gente vai queimar esse aqui também, que esse aqui é o de salpicar por cima para fazer a decoração. E esse aqui é o da cobertura, que aqui tem 40 gramas, tá? E aí você coloca aqui também pra gente queimar tudo junto. Não precisa queimar tudo separado, não tem necessidade, né? Já que a gente já vai queimar o coco, então já vamos fazer tudo junto, tá? Então já pega as 20 gramas de salpicar por cima, pega as 40 gramas da cobertura e também as 100 gramas da massa, tá? Já põe dentro da panela para poder já queimar tudo junto. Então agora eu vou ligar aqui o fogo. Eu tô usando essa panela grande aqui, só para ficar mais fácil para vocês enxergarem daí, tá? Mas usem a panela que vocês tiverem aí, não precisa necessariamente ser uma panela grande desse jeito. O fogo ele tem que ficar assim, ó, bem baixinho, mais baixinho que você conseguir aí, tá? Mais baixinho que você puder. E aí é só você ficar, coloca aqui, não precisa colocar mais nada na panela, tá? Coloca aqui e vai mexendo até ele ficar marronzinho. E aí você mexe com uma espátula mesmo. Então pode deixar ele bem espalhadinho assim. Pode ser qualquer tipo de panela, pode ser aquelas antiaderentes da Tramontina, enfim. Qualquer uma aí que você tenha, tá? E aí é só você deixar assim e vai mexendo. Ó, vai espalhando assim, deixa ele espalhadinho na panela. E vai sempre mexendo. Não para de mexer, porque quando ele começar a queimar, a tostar, ele vai queimar muito rápido, tá? E a intenção é que ele não fique aquele queimado de queimado. É só aquele queimado marronzinho mesmo, pra ele ficar com aquele gostinho de coquinho queimado e ficar bem gostoso, tá? Então aí você vai fazendo até ele ficar marronzinho. Olha, tá vendo aqui que já tá ficando marronzinho? Ó, tá? Mas ainda não tá bom, então não pode parar de mexer, tá bom? Ele demora um pouquinho pra poder começar, mas depois que ele começa é super rápido, ó. Então continua mexendo até ficar todos os grãozinhos do coco ficar marrom, tá? Tá quase bom já.
Olha, aqui já deu, ó, já tá pronto, tá vendo que tá bem marronzinho? Ó, deixa eu colocar pra cá pra você conseguir ver. Então é assim que tem que ficar, tá bom? Cuidado pra não ficar um marrom muito escuro, porque aí senão vai dar aquela impressão de que passou do ponto, tá? Então aqui já pode desligar. Aí agora o que que você vai fazer? Agora você vai separar tudo nos potinhos de novo, tá? Os potinhos que estavam já pesados. O potinho da massa, 100 gramas da massa, as 40 gramas da cobertura e as 20 gramas para salpicar. Então, separa tudo de novo e continua o processo, tá bom? O processo de fazer a receita aí. A média de tempo para poder ele dar esse ponto aqui é de 10 a 15 minutos aí, tá? Então vai depender da potência da chama, né? Se você tá usando uma panela muito fininha ou se você tá usando uma panela muito grossa, mas é mais ou menos isso, uma média de 15 minutos para ele ficar nesse ponto aqui marronzinho assim bem bom, tá? Então agora vamos lá para a massa e vai acompanhando aí, tá? A gente vai precisar aqui de uma tigela, né, de um bowl e uma peneira, tá? E aí você vai peneirar a farinha de trigo, que é 405 gramas de farinha de trigo, então anota aí. Então deixa pra peneirar assim na hora que você for fazer, tá? Não deixa já peneirado não, porque pode ser que depois fique alguns pedacinhos e você não veja, não perceba. Vai colocar também já aqui na tigela o fermento, 18 gramas de fermento. 3 gramas de sal. O sal ele serve pra gente realçar o sabor da massa, tá bom? O sabor que a gente vai ter na massa, que é o sabor de coco queimado, então a gente precisa realçar. E aqui o açúcar, que é 390 gramas de açúcar, tá? O açúcar que eu tô usando aqui é o refinado, porque é o que eu gosto mais. Mas se você quiser usar o cristal, né? Porque em algumas regiões já me falaram que em algumas regiões o cristal ele é mais barato do que o refinado. Aqui é o contrário, aqui o refinado é mais barato. Então, pra gente compensa mais o refinado. Até também, por ele ser refinado, pra gente é melhor. Mas se aí na sua região o cristal for mais barato, pode usar. Se quiser triturar ele também no liquidificador antes de usar, só pra ficar mais fácil de diluir, também pode, tá? Não tem problema. E aí aqui, ó, é só você mexer. Mexe tudo pra poder incorporar todos os ingredientes antes da gente colocar os líquidos, tá? Quando você faz isso, principalmente aqui por causa do fermento, você faz com que a massa ela cresça bem retinha, sem furos de ar no meio, né? Porque às vezes fica aquelas bolhas de ar dentro e isso é o fermento que a gente não misturou direito, tá? Então aqui é importante que a gente faça toda essa mistura para quando a gente for colocar os líquidos, a gente não precisar mexer demais, porque aqui já vai estar tudo misturadinho, então é só incorporar o líquido, tá bom? Então deixa tudo misturadinho. Aqui é como se fosse uma temperagem da farinha que a gente tá fazendo. Uma temperagem do sabor do bolo, tá? Aí depois que você mexeu tudo, aí vem acrescentando os líquidos. Aqui eu tenho o óleo, 210 gramas de óleo. Então pode colocar já de uma vez e raspa com a espátula, porque fica um monte no pote, né? No copo, enfim, onde a gente pesa. Fica uma quantidade considerável, então é bom raspar. E aí pode colocar também os ovos inteiros, 4 ovos. Em relação ao cheiro do ovo, só vai ficar com cheiro se você usar um ovo velho, tá? Então, se geralmente aí as suas massas estão ficando com cheiro de ovo, é porque você tá usando um ovo que já passou um pouquinho do tempo dele, tá? Então, onde a gente acha ovo fresco? Em granja, em mercadinhos menores, né? Naquelas bandejas abertas, em sacolão, em feira, tá? É mais fácil de achar nesses locais. Agora, aqueles supermercados muito grandes, que vendem aqueles ovos já embalados, aquelas cartelas já embaladas, esses geralmente não são frescos, tá? Eles ficam muito tempo já parados no estoque, enfim. E aí, quando você quebrar e quando você for assar o bolo, pode ser que fique aquele cheirinho ruim, tá bom? E aqui também já pode acrescentar junto o leite, 240 gramas de leite, tá? O tamanho do ovo que a gente usou aqui, só falando do ovo de novo, rapidinho só para reforçar, é um ovo na média aí de 50 gramas, 50 a 60 gramas. Então, se você for usar aquele ovo pequenininho de mercado de 45 gramas, que geralmente são aqueles mais baratos, né? Pode ser que dê uma diferença aí no rendimento. Então aqui, essa receita vai render 5 caseirinhos. Então pode ser que não renda a mesma quantidade. Ah, vai render 4? Não, né? Não vai dar uma diferença tão grande assim. Mas rende 5 de 315 gramas de massa cada um. Então pode ser que dê 310 ou 300 gramas em cada um, tá bom? De massa crua. Então pode ser que dê uma pequena alteração aí. Aí você vai fazer e vai falar, Adri, mas não rendeu igual o seu. Então não rendeu por isso, tá bom? Por causa do tamanho do ovo. Aí agora
Ainda tem mais coisa pra gente acrescentar aqui, só que antes a gente vai começar a mexer. Por quê? Porque a gente precisa já começar a incorporar isso aqui e diluir toda essa farinha aqui, tá? Todos esses ingredientes secos. Então, pega um fouet e vai mexendo. Então, ó, mexe assim, sempre encostando no fouet. Então, encostando o fouet no pote. Então, ó, encosta na lateral e encosta no fundo, tá bom? Então, você pega um pouquinho do meio, vai pegando pra lateral e é sempre assim. Pode fazer assim também de baixo pra cima, tá? Mas assim, acaba que fica um pouquinho mais rápido. Ó, e é só incorporar até você ver que tudo se diluiu e que toda a farinha ficou bem homogênea e não tem aqueles gruminhos, tá? Aquelas pedrinhas de farinha. Vai grudar aqui no fouet, ó. E aí você solta. Ó o tanto que tava grudado no fouet, tá bom? E aí você vai pegando e termina de diluir. Aqui, esse processo a gente nem mexe muito, porque é um modo de preparo muito rápido, né? Então, aqui a gente não mexe muito, é só mesmo para incorporar. E nessa hora aqui, quando você estiver fazendo, já deixa o forno lá pré-aquecendo, tá? Então, começou a pesar os ingredientes, já liga o forno. Se você for usar o forno a gás, é 180 graus, tá bom? Se você for usar elétrico, é 140 graus. No elétrico vai ser no máximo 30 minutos. Já no forno a gás vai ser uma média aí de 40, 50 minutos, tá bom? Assando mais ou menos. Depois que incorporou, que tá tudo lisinho, vem e acrescenta o leite de coco, tá? O leite de coco que eu vou usar aqui é esse aqui de 200 ml, tá bom? Eu vou precisar bater o meu aqui porque ele tá bem grossinho. E eu aconselho que você use um assim, um de boa qualidade, tá? Não usa aqueles muito ralo, não. Porque além da massa ficar muito líquida, vai dar um pouquinho de diferença aí depois no resultado final. E também não dá muito gosto, aqueles muito ralinhos, que são muito baratinhos, tá bom? Então usa um aí que seja uma qualidade considerável, tá? E aí você continua mexendo, ó. Mexe, só para incorporar esse leite de coco mesmo. Por que a gente não colocou antes? Porque senão a massa já ia ficar muito líquida e ia dificultar um pouco de você dissolver os secos, tá? Aí por isso que eu não gosto de colocar antes. Eu gosto de acrescentar só no final, que já tá tudo incorporado, a massa já tá bem grossa e bem diluída. Aí a gente põe só para finalizar. Aí depois que colocou aqui, antes de terminar de finalizar, que aqui ainda tem um pouco, ó, tá vendo? A gente vai passar a espátula aqui. Já acrescenta o coco queimado. Aqui tem as 100 gramas que a gente acabou de queimar, tá? Então, eu já pesei, já separei tudo nos potinhos. E aí, já pode acrescentar aqui. E aí, vai e mexe. Pode parecer muito, mas não é, tá bom? Por quê? Porque se a gente colocar pouco, o que vai acontecer? Além da massa não ficar aquela massa bonita, com os pontinhos, né, para caracterizar mesmo o coco queimado, o gosto vai ficar muito leve, tá bom? E vai ficar legal. Ó, já terminou, tá bom? É muito fácil, é muito simples de fazer, essas massas que a gente faz pelo método direto. Deixa eu tirar aqui o fouet. E agora a gente vai pesar e vai encher as caixinhas, tá? Então aqui eu já tô com a balança, então é sempre assim na produção quando você for fazer, tá? Pega a balança, pega as caixinhas e a massa para poder você pesar cada um. Então, ó, você liga a balança, aí você coloca a caixinha em cima, tara, aqui vai ter um botão de tarar, geralmente toda balança tem, tara para poder você zerar o peso da caixinha e aí você vem colocando, tá? Então, são 315 gramas, mas se você colocar 300, 310, também não vai ficar muito baixo, tá? Que nem eu falei, não sei se vai render as 315 aí por causa do tamanho do ovo que você vai usar, tá bom? Eu vou tirar aqui um pouquinho porque passou, coloquei 320, pronto. Ficou 313, não tem problema, tá? Não precisa ficar grilando aí por causa de 2 graminhas a mais ou a menos, tá bom? Senão acaba que demora muito a produção, né? E aí é só você tirar uma caixinha, põe a outra, que já vai estar tarado, não precisa apertar mais nada na balança, e continue enchendo, tá? Faz isso com todas as caixinhas até você preencher. Se você quiser fazer na caixinha mini, você vai colocar 85 gramas de massa crua, tá?
Que nem aqui, né? A gente tá colocando a massa crua, 315 de massa crua. E vai render, na mini, vai render 20 unidades, tá bom? Aí dá pra você fazer um pouquinho de mini, um pouquinho de grande, né? Não precisa necessariamente você fazer tudo grande ou tudo mini, tá bom? Aí você pode mesclar também pra você ter os dois tamanhos aí, duas opções de tamanho, tá bom? Aqui sobrou um pouquinho que vai dar pra eu fazer uma mini, tá? Mas isso pode variar por causa do tamanho do ovo, é normal, tá bom? E aí depois eu faço. Vou encher aqui pra poder fazer. Agora, aqui, é só você fazer o quê? Tá aqui dentro da forma, ó, eu coloquei nessa assadeira. Deixa eu pegar aqui pra poder te mostrar. Essa assadeira aqui, que é tipo uma assadeira de biscoito, sabe? Aquelas de rocambole também, é nessa baixinha que eu uso, mas você pode usar na que você quiser. Se você não tem uma assadeira grande pra colocar, pode colocar direto no forno também, não tem problema, tá bom? Só dificulta um pouquinho na hora de tirar, né? Porque a gente pode se queimar, né? Então, por isso que eu gosto de usar na assadeira. Essa assadeira aqui, ela cabe 7 caseirinhos, então a gente consegue colocar 7 unidades aqui de caixinha dessa grande e cabe uma média aí de 17 ou 16 mini, tá bom? Depois eu vou deixar o tamanho dela lá na comunidade, tá? E ela cabe também num forno de 4 bocas. Então, essa assadeira aqui é ideal para quem tem um fogão pequeno de 4 bocas e quer assar bastante caseirinho, porque cabe 7, então dá pra fazer aí uma receita e meia, né? Vamos supor que você quer fazer uma receita desse sabor aqui, uma receita e meia receita de outro sabor. Aí dá pra você colocar 7 unidades aqui que vai dar de boa, tá bom? E cabe no forno menor, que isso é o melhor. Então eu vou deixar o tamanho dela bem certinho dentro da comunidade do Facebook, tá? Vou colocar pra assar, enquanto tá assando a gente já prepara a cobertura. Então vamos lá pra cobertura agora. Aqui eu tô usando a mesma panela que a gente queimou o coco, tá? Não precisa lavar, porque, enfim, a gente vai colocar o coco aqui de volta, né? Então não se preocupa. Aqui é as 40 gramas, lembra que eu tinha falado? Que era 40 gramas na cobertura? E aqui a gente já vai adicionar o leite condensado. Eu tô usando aqui essa marca aqui, né? Que é a marca Italac. Porém, você pode usar a marca que você mais gostar aí, tá? Dessas marcas que são mais baratas, né? Vamos dizer assim, não tá tão barato hoje em dia o leite condensado, mas dessas marcas mais inferiores, o que eu mais gosto é o Camponesa, tá bom? Mas eu também não consigo encontrar ele aqui com muita facilidade, não. Então, eu vou alternando aí entre o Italac e o Camponesa quando eu acho, tá bom? Pode ser semi-desnatado, não tem problema. Então, ó, foi 2 caixinhas de leite condensado e agora vai 2 de creme de leite, tá bom? Anota, tá bom? Anota a receita aí. Se você não anotou alguma coisa da massa, você volta lá para poder anotar. E aqui coloca mais uma. O creme de leite melhor que você pode usar é o de 20% de gordura, mas se você não tiver, usa esse de 17 mesmo, tá? E aqui a gente tem 20 gramas de manteiga ou margarina. Eu vou raspar aqui pra poder a gente raspar bem, peraí. Vou raspar aqui um potinho também. E agora você mexe. Começa a mexer antes de ligar o fogo, tá? Mexe tudo, incorpora primeiro todo o creme de leite pra não começar a cozinhar, pra mistura não começar a cozinhar antes de estar incorporado, tá bom? O processo de todos os ingredientes tem que acontecer junto, o processo de cozimento. Então, por isso que a gente precisa mexer primeiro. Aí, depois que tá tudo misturadinho, aí sim a gente liga. E a cobertura, ela fica muito bonita, porque ela é branca e ela fica com esses pontinhos marronzinhos assim, fica lindo. Além de ficar muito gostoso, tá? Vocês vão perceber que vai ficar com gosto de coco queimado quando vocês provarem. Ó, agora pode ligar o fogo. Olha, o fogo é sempre assim, baixinho, caso você use uma panela muito fina, tá? Então, se a sua panela aí for daquelas bem fininhas, então usa um fogo bem baixinho. Agora, se você tiver uma panela um pouquinho mais grossa, de fundo grosso, aí você pode usar no fogo médio, tá? Aqui no meu caso, eu vou deixar no fogo médio, porque a minha panela é grossa. A panela que eu tô usando é essa daqui, que é a da brigadeirinha, é aquela automática, tá? Porém, eu vou fazer na mão, porque eu tenho um pouquinho a receita e como eu quero mostrar o ponto aqui pra você aqui na aula, né? Não faz sentido nenhum eu ligar o
o motor dela aqui. Então eu faço na mão mesmo, principalmente quando eu faço pouquinho assim, tá? Então aí é só você ir mexendo, ó. Vai mexendo assim devagarzinho. Não é pra mexer rápido porque cristaliza, se mexer rápido cristaliza, tá? Então, ó, vai mexendo assim devagarzinho e deixa o processo acontecer, o processo de cozimento. Então, vai derreter os cristais de açúcar aqui primeiro, tá? Do açúcar do leite condensado. Aí ele vai ficar bem líquido, você vai ver, parece que vai, né, que deu errado e tal, vai ficar bem líquido. E não é por causa do leite condensado semi-desnatado, tá? E aí você vai continuar mexendo. Quando ele começar a ferver, ele vai começar a incorporar e vai ficar grossinho, tá bom? E aí o ponto você dá na mão. No nosso caso aqui, a gente vai dar ponto de bico. Por quê? Porque a gente vai colocar no saco depois para poder decorar, tá? Então, qual a diferença do leite condensado integral para o semi-desnatado? A única diferença, além da gordura, né, do percentual de gordura, é lógico, é que aqui no preparo, o semi-desnatado vai demorar um pouquinho mais, ou seja, vai ficar 1 ou 2 minutos a mais no fogo. É só isso, tá bom? Então, é só ir acompanhando aí o preparo agora para você acertar o ponto direitinho. Olha, já começou a ferver, tá vendo? Ele cresce bastante, ele dobra de volume. Então, quando você for colocar aí, quando você for fazer, faz numa panela de pelo menos 26 centímetros, tá bom? De diâmetro, que geralmente é aquelas caçarolas de arroz que a gente faz, sabe? Porque senão não vai caber, tá? Se você colocar numa panela menos de 26 centímetros, não vai caber, tá bom? De preferência, deixe uma panela separada só para isso, só para as coberturas, né? Caso você queira trabalhar com caseirinho mesmo, caso você já trabalhe com caseirinho, deixe uma panela separada só para isso, que nem eu faço aqui. A gente tem algumas que a gente usa só para cobertura, porque aí fica melhor. E aí você já compra ela também no tamanho específico, no tamanho que você sabe que vai caber todas as receitas de cobertura que você for fazer, tá? Para poder não ficar transbordando, enfim, você não ter que ficar fracionando a receita e não demorar muito para você fazer a sua produção, tá? Então aqui, ó, eu vou abaixar um pouquinho o fogo porque começou a espirrar muito. Então pode ser que o seu espirre aí também, ou não, tá? E aqui a gente continua, mesmo depois que começa a ferver, a gente continua mexendo um pouquinho, ó. Continua mexendo devagar, tá? Então não é pra desesperar aqui não, começar a mexer muito. Depois que ele começa a ferver, aí você conta aí uma média de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, eu costumo dizer, tá? Porque depende da panela que você tá fazendo, depende da chama do fogo também. Deixa eu abaixar mais um pouquinho, porque tá espirrando. Tá? Então depende da chama da panela, ou da panela, da grossura da panela, espessura da panela e da chama do fogo que você tá fazendo. Então vai variar aí de 3 a 5 minutos, tá? Tá na dúvida, deixa 5 minutos, não tem problema, tá bom? Depois dá pra gente amolecer se ficar dura demais, enfim. O que não pode é ficar mole, né? Porque senão o trabalho de bico não vai acontecer. Então aqui eu já vou desligar. Ó, desligou, aí o que você vai fazer? Continua mexendo, tá vendo que tá fervendo bastante ainda? Porque o fundo tá bem quente, né? Aqui no meu eu fico fervendo 2 minutos. Mas por que isso? Porque esse fogão que eu tô usando aqui, que é aqueles de acampar, né? Aquelas chaminhas pelo gás butano, ele é muito forte, ele é muito potente. Então você vê aqui que começou a borbulhar muito, começou a espirrar. No seu não vai ficar assim, tá? Vai ficar bem mais ameno quando a gente usa um fogão tradicional, tá bom? Então aí você conta de 3 a 5 minutos, não esquece. Depois que começar a ferver. Aí continua mexendo assim até parar de borbulhar para não grudar no fundo, tá? Fez isso, é só transferir agora para um pote para poder esfriar. Então, você pode transferir para um pote de plástico que seja sem bisfenol, tá? Bisfenol é uma substância cancerígena que geralmente tem nos plásticos, nos Tupperwares. Então, para você usar um pote em altas temperaturas, também para baixa temperatura, ou seja, para as coisas quentes e para congelar alimentos, precisa ser um pote sem bisfenol. E na etiqueta dele, quando você for comprar, ele tem que estar escrito que ele é próprio para isso, tá bom? Próprio para esse tipo de manuseio, né? Altas temperaturas e baixas temperaturas, tá? Que é esse pote que eu vou usar aqui agora. Ou você pode colocar num pote de vidro, só que vai demorar um pouco mais para esfriar, porque vidro retém calor. Ou você pode colocar também numa forma de alumínio, tá? Quando eu não tinha esses potes, que eu comecei a produção no meu delivery, eu pegava várias forminhas, aquelas forminhas de bolinho de 1 quilo, de 2 quilos, e a gente esfriava só nas formas. Colocava para poder esfriar dentro das formas, porque eu não tinha pote, né? Então, é uma opção também, tá? Coloca no pote que você tiver aí, no que for mais fácil para você. Deixa esfriar, depois que esfriar, a gente decora o caseirinho e eu já vou te mostrar uma que tá fria aqui, que já tá no ponto certinho para poder a gente usar.
Olha, essa daqui foi a que a gente acabou de fazer, que eu coloquei aqui no pote para poder esfriar, tá? Então, ó, enquanto ela tá quente, ela fica assim, ó. Ela fica bem mole, tá? É normal. Então, não precisa achar que deu errado, tá? Mesmo quando você for deixar de 3 a 5 minutos, ela ainda vai ficar mole, tá bom? Então, ela vai ficar só grossa, assim, parecendo um mingau. Quando você desligar ela, que ela baixar a temperatura e parar de ferver, ela vai ficar mais líquida, é normal, tá? Então, ela vai ficar no pote assim, bem molenguinha. Mas deu certo, deu ponto. Agora é só deixar esfriar. Se você não deixar esfriar, aí é óbvio, né? Se você for usar ela quente, não vai dar certo, tá bom? Então, ó, pra você ter uma ideia. Essa aqui já é uma fria que eu tenho. Olha como que ela fica. Ó o ponto, tá? Então, deu certo, tá? É só você dar certo. É só você esperar ela esfriar, ó. Aí vamos supor que ela tá morna ainda, mas você já precisa usar, não dá tempo ainda dela esfriar toda em temperatura ambiente aí, né, em cima da mesa, mas ela já tá morninha, você quer acelerar o processo de esfriamento, se quiser colocar na geladeira não tem problema, pode pôr. Cobre, né, só deixar ela cobertinha direitinho pra poder não pegar cheiro da geladeira, e aí ela vai ficar assim, tá bom? Bem perfeitinho, que é o ponto que a gente precisa. Ó, esse ponto aqui. Então fica bem perfeito. Exatamente o ponto de bico que a gente vai precisar para poder o trabalho de bico do caseirinho ficar bem bonito, tá bom? Olha, acabei de tirar os caseirinhos lá do forno, acabei não, né? Já tirei faz um tempinho e eles já estão bem friozinhos, então já dá pra gente começar a decorar. Então agora a gente vai começar a decoração, a minha cobertura também já tá aqui, aquela lá que eu já tinha feito, que já tá fria, tá? E agora a gente vai usar também o saco de confeitar com bico. Esse bico que eu vou usar aqui é o 4B da Wilton, tá? Pelo fato de a gente ter coco na cobertura, ou seja, a cobertura vai ficar meio granulada, né? O ideal é que a gente use esse bico aqui ou o bico 1A, que é aquele liso, que é só a circunferência mesmo, tá bom? Que a gente chama de perlê. O 1M, não, ele não vai ficar tão bonito por causa do coco. Então, ele vai sair meio arranhado, o bico não vai sair tão bonito, tá bom? O bico 1M. Então, eu aconselho que você use esse. Porém, todas as dimensões, nome do bico, as dimensões aqui do saco, a fitinha, as coisas que a gente vai finalizar aqui, o caseirinho para poder que a gente vai usar aqui para finalizar, eu vou deixar tudo lá na comunidade, tá bom? Então, é só você entrar na comunidade do Facebook que vai ficar um material lá com as fotos, uma publicação lá com as fotos de tudo, com tamanho, aonde comprar, marcas, tá bom? Para facilitar a busca de vocês aí quando vocês quiserem comprar, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar a decorar aqui agora. Vou começar a encher o saco aqui. Então o ideal é que com uma mão você segure por dentro assim, tá vendo, ó? E com a outra você pega e coloca. E aí com o seu dedo aqui, com o seu dedão, você vai limpando a colher, tá? E aí você não faz lamaceira, né? Não faz sujeira aí, não lambuza tudo. E não é pra você encher tudo também o saco, tá? Então enche aí, vai enchendo pelo menos aí metade ou um pouquinho menos da metade para você não fazer sujeira. Aí você, ó, colocou a quantidade. E aqui você abaixa. Tá? Tá vendo, ó? Parece que foi pouco que eu coloquei, mas já preencheu praticamente metade do saco, é o suficiente. Tem que ficar bastante aqui. Se a gente encher demais, vai começar a sair cobertura pra cá e você vai começar a se melecar toda, tá bom? Então, ó, pega o caseirinho, a gente vai fazer um movimento zigue-zague tradicional. E aí você vai apertando, aperta sempre na mesma intensidade, aperta e faz o vai e vem, ó. Não pode encostar o bico, tá bom? No bolo. O bico tem que ficar no alto. E aí você vai fazendo o vai e vem. Já mostro aí de pertinho pra você ver como que vai ficar. Se vamos supor, ó, eu apertei tudo aqui, não tem mais cobertura para eu apertar. Eu preciso parar e ajustar o saco. Então, você para de apertar, tira o bico daqui, ajusta e segura de novo, certo? Bem firminho. E aí, você continua, ó. Só continuar de onde você parou. Como a gente vai colocar confeitos em cima, dificilmente o cliente vai reparar onde parou, onde não parou, assim. Dificilmente isso vai ficar feio, tá? Ó, deixa eu aproximar só para você ver como que ficou. Tá bom? Então, a cobertura ela fica bem bonita, ela fica com uma cara muito apetitosa. E aqui você pode finalizar com um coco, que nem eu tinha falado. Eu aconselho que você não entregue só assim pro cliente. Por quê? Porque a potência do sabor tá toda aqui, tá? Tá toda aqui nesse coco que a gente vai salpicar. Então, coloca coco aqui sem dó, tá bom? Pra poder ficar bem gostoso.
E apesar dele ficar com uma cara meio seca, ele não fica aquele coco duro, sabe? Aquele coco ruim de mastigar, de comer. Fica muito bom. O coco que eu usei foi úmido e adoçado, tá? Então é só colocar. Aí você pode reparar aqui que não dá pra ver o desenho, né? Não dá pra ver o desenho mais do bico porque a gente colocou muito, mas não tem problema, não é por isso que você vai fazer um bico todo feio embaixo. Até porque a gente precisa manter o padrão também da cobertura, entendeu? Então a gente precisa começar a aprender a apertar sempre do mesmo jeito, pra gente colocar as mesmas quantidades, sempre. Pra não ter um caseirinho que um dia a gente vai colocar mais, no outro menos, e aí o cliente começar a reclamar quando ir menos cobertura, tá bom? Então, ó, depois que a gente coloca, fica assim, tá? Eu vou fazer uma segunda opção de decoração pra gente conseguir mostrar bem o bico. Então, ó, o que a gente pode fazer? A gente faz um zigue-zague aqui, um zigue-zague curto, que a gente fez um zigue-zague longo, tá? A gente fez um aqui. Deixa eu continuar desse lado, que acho... Não, vou fazer assim, que acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem aí. Assim, isso. E aí, a gente vai fazer um zigue-zague aqui. Aí, no meio tá faltando, tá vendo? Ó, tá? A gente fez um zigue-zague de cada lado. No meio tá faltando ainda. Aí, você vem no meio, só preenche. Só preenche com o bico fazendo reto mesmo. Tá? Aí nessa parte aqui onde tá reto é onde a gente vai depositar o coco. E aí você vai precisar ter um pouquinho de calma aí, de paciência pra você fazer bem direitinho, tá? Pra não ficar muito feio. Por quê? Porque aí nessa lateralzinha é a lateral aonde esse bico aqui é onde o cliente vai ver o desenho e vai ficar bem decoradinho, bem bonitinho, tá? Nas fotos também quando você for fazer. Então, ó, vai pegando de pouquinho e vai colocando só em cima, só no meinho. É uma outra possibilidade de decoração também. Se você quiser colocar menos coco, de repente acabou o coco, tá acabando, você acha que não vai dar, né? Aí é uma opção você salpicar menos. E aí deposita assim, ó, dá uma encostadinha com a colher pra eles grudarem na cobertura e não ficar sambando na hora da entrega, né? Na hora que o caseirinho for chegar pro cliente, não chegar todo bagunçado esse coco. Tá? Peraí, deixa eu colocar mais aqui, tá meio feio. Nesse meio aqui. E aí, procura colocar retinho, né? Tenta fazer o seu melhor aí pra poder a decoração sempre ficar alinhada, ficar sempre bem bonitinho. Não ficar aquela coisa meio grotesca, tá? Aí ficou assim, ó. Bom, deixa eu aproximar mais. Então, esse aqui foi um. E esse aqui foi o outro. Tem vários outros jeitos de fazer decoração, mas aí é conforme você for fazendo, é conforme você for treinando, você for pegando experiência, aí a sua criatividade também vai aflorando e aí você vai fazendo outros. Não vou ficar aqui ensinando um monte de decoração, senão vai ficar muito longo, tá bom? Então agora a gente vai finalizar ele com a tampa, com a fitinha, com as coisas, vou deixar do jeitinho que eu entrego pro meu cliente aqui, vou te ensinar como que eu faço para poder você fazer aí também e você agregar valor nisso e conseguir, consequentemente, cobrar um preço muito mais legal aí pra você. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tampar, né? Lógico, não dá pra entregar assim, então só colocar a tampa é muito fácil de colocar, é uma tampa super resistente, ó. Olha essa embalagem, olha como ela é resistente, eu tô pegando só pela tampa e não cai, tá? Esse aqui também. E aí, o que eu faço? Eu uso a etiqueta aqui em cima, porém, eu gosto de usar a redonda aqui nesse caseirinho grande. Mas a minha redonda, ela acabou e ainda não chegou. E eu vou usar essa pequena aqui, ó, que é essa que eu uso pro caseirinho mini. Mas como eu só tenho essa, eu vou ter que colocar essa, tá? Pra vocês verem como fica. Aí eu gosto de colocar aqui em cima. Mas você pode colocar no meio também. Também não vai ficar feio. Mas como eu coloco a fitinha de cetim, que você já vai ver, aí por isso que eu gosto de colocar na ponta, porque fica melhor. Aí a fita que eu uso é essa daqui. É a 100% artesanal, mas pode ser escrito outra coisa também. Ela é dessa marca aqui, ó. Da marca Progresso, tá? Ela vem nesses rolinhos, geralmente você encontra em lojas de artigos para festa mesmo, tá bom? E decoração. Depois eu vou deixar também todas as informações, o tamanho dela assim certinho, né? O milímetro, lá na comunidade, fica mais fácil para vocês pegarem tudo de uma vez. Aí vocês só baixam as fotos lá com as informações. E aí é só a gente colocar, ó, a fitinha aqui.
e ajusta, né? Pra ficar bem bonitinho. Deixa eu pegar outra. E não pode esquecer também da data de validade, né? A gente precisa colocar a etiqueta de validade, tá bom? Então, eu vou mostrar um modelo que eu tenho aqui, um modelo super básico, assim, que eu uso, que você pode estar comprando aí também, tá? Ó, assim ele fica, tá bom? Deixa eu mostrar o outro. Fica bem lindo. Aí, a etiqueta de validade que eu uso é essa daqui, ó. Tá? Então, a gente escreve o nome do produto, a fabricação, a validade e coloca embaixo. Então, como que eu faço? Eu escrevo aqui primeiro, a gente sai escrevendo todos os sabores que a gente tem no dia, né, que a gente produz. E aí, eu coloco aqui embaixo, tá? Tem gente que gosta de pôr em cima, na lateral. Eu não gosto pra não deixar feio aqui, né? Porque a etiqueta de validade, geralmente, ela é mais feia, né? E essa daqui, ela pode ir na geladeira tranquilamente, que ela não rasga, tá? É de vinil. Então, ela é muito boa. Se vocês acharem necessário também pegar o contato, também vou deixar na comunidade, tá bom? Vou deixar o contato lá de quem eu compro, é 2 centavos sai essa daqui, eu acho muito boa, eu gosto bastante, e principalmente pelo fato dela vir em rolo, né? Ela não vem assim em folhas, em rolo é bem melhor, que facilita a gente na hora de fazer, tá? Então, é assim que eu finalizo para poder chegar para o cliente, tá bom? Eu vou pegar agora as embalagens que eu uso para poder fazer a entrega, para poder te mostrar as opções de como a gente tem para poder entregar os caseirinhos. Ah, deixa eu só falar uma coisa que eu tinha esquecido, que é a faquinha que você pode agregar também no caseirinho, tá bom? Você pode colocar a mais, lógico, essa faquinha aqui ela sai em média uns 60 centavos, essa daqui que é nesse formato inox, né? Nesse que imita o inox. Mas você pode comprar a branca também. Quando eu comecei colocando a faquinha e eu colocava a branca. E aí a gente pega e coloca aqui assim, ó, tá bom? Nessa parte aqui, ó. E aí fica assim, tá? Deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó. Aí fica assim, só que porém você vai precisar embalar isso aqui, né? Não manda assim pro cliente, porque de repente às vezes ele tá com a mão suja, vai pegar e já mete a mão aqui, ele vai achar também que você pegou isso aqui assim com a mão e não vai ser legal. Então coloca dentro de tipo um saquinho de gelinho, um saquinho transparentezinho assim que seja mais ou menos nessa dimensão, dobra certinho e coloca aqui e cola com um durexinho mesmo aqui na tampa, tá? Fica bem lindo assim. Eu comecei assim, depois eu tirei essa opção da faquinha, porque por motivos nossos aqui mesmo, porque tava ficando inviável pra gente continuar colando, e a gente percebeu que os clientes não deram falta assim da faquinha, e também porque saiu aquela lei de descartáveis, né, que vai começar a acabar os descartáveis, e aí eu parei de comprar essa e eu não tava achando a de madeira, tá? Então assim, já fica a dica aí pra vocês, se vocês forem agregar isso, coloca a de madeira já, não coloca essa não, porque enfim, a lei já tá em vigor, né, dos descartáveis, que eles já estão diminuindo o uso desses de plástico, então estão migrando para o de papel, canudo de papel e também de madeira. Então, façam isso, tá? Se vocês acharem que é legal, que é bacana colocar. E agora, para poder a gente colocar, eu tenho aqui esse saco craft. Esse saco craft eu também vou deixar as dimensões, as medidas, tudo lá certinho lá na comunidade, tá? Então, como que a gente faz? Abre o saco normal, né? Enfim, esse saco ele dá certinho no tamanho do caseirinho, tá? Cabem 2 aqui dentro, só 2, um em cima do outro, não cabe mais que 2, tá? E aí você vai colocar aqui assim, eu vou ensinar a fechar, tá? Você pode decorar a sua sacola com carimbos também, tá bom? Eu tenho os carimbos aqui, a gente faz essa parte dos carimbos e fica bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês, fazendo com carimbo, só pra vocês verem como fica. Peraí, deixa eu tirar. Pra poder fazer o carimbo, ela precisa tá sem nada, né? Só tá sem nada dentro, tá bom? Então, como que a gente faz aqui? É assim. Eu tenho um monte de carimbo aqui, tem alguns de datas comemorativas, mas eu também não comprei tudo de uma vez, tá? Isso aqui eu fui comprando aos poucos, eu fui comprando conforme foi entrando dinheiro. No começo não tinha nada disso, no começo eu comecei com sacola branca, aquelas de mercado, que custava 5 centavos na época, tá bom? Então, começa com o que você tem aí, com o que você pode. Deixa eu ver se eu tenho tinta aqui nessa esponjinha. Então, como que a gente faz? Né? Você faz aqui, manda fazer o carimbo personalizado pra você ou compra alguns prontos, que nem eu tenho aqui um de Feliz Páscoa, é pronto, já é carimbo pronto, né? Não precisei mandar fazer, tem um escrito surpresa, ó. É bem lindo também. Esse aqui, Devore Sem Culpa, tá? É tudo coisa que dá pra gente decorar. Então, eu só mandei fazer esse aqui, ó. Obrigada por valorizar o trabalho artesanal. É bem lindo também.
Eu só mandei fazer um de o seu presente chegou, porque a gente faz muito pedido para presente. O meu da minha marca, que eu já vou mostrar. E esse aqui que é uma frase. Esse é uma frase minha, que é tipo para simbolizar que eu fiz uma dedicatória pro cliente, tá bom? No saco, então vamos lá. Aí esse da frase, a gente costuma colocar aqui embaixo, tá? Peraí, deixa eu dar aproximar mais pra cá pra você conseguir ver. Esse da frase a gente coloca sempre aqui embaixo no rodapé, tá bom? Aí é só colocar, ó. Como fica bonito, tá vendo? Aí esse aqui tá escrito assim: você merece se deliciar hoje. Muito obrigada por nos escolher. Beijos, Dri. Tá? E aí o da marca, que é esse maiorzão aqui, a gente coloca no meio, a gente centraliza ele, tá? Espero que... Ah, foi. Nem sempre dá certo, aí às vezes, alguns quando fica muito borrado, a gente descarta o saco, tá? Mas aí vai de você, ó. Tá bom? Aí aqui, esse aqui já fica o meu Instagram de trabalho, né? O meu Instagram do meu delivery e o meu WhatsApp, né? Que é o WhatsApp de cliente. E o meu logo, tá bom? Aí o saco fica assim. Os carimbos eu paguei bem baratinho. Eu lembro que o maior acho que foi R$60. Eu não achei caro, né? Mas enfim. E aí aqui agora a gente pega o caseirinho, coloca aqui assim. Vou embalar um só pra vocês verem como é que a gente faz aqui, tá? E aí feito isso, ó, coloquei um só. A gente dobra e eu não dobro a parte do logo, tá? Então, ó, a parte do logo não pode ser dobrada, tá? Então tem que deixar assim pra poder aparecer. E aí você dobra aqui, certo? Aí a gente faz o grampo aqui embaixo, tá? Nessa parte de baixo aqui a gente faz o grampo. Nessa aqui também, dos dois lados, certo? Aí aqui atrás a gente coloca um lacre. Tem duas opções de lacre aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse lacre mais enfeitadinho, ó. Tá bom? Esse aqui tá escrito lacre de segurança. Não receber caso o lacre esteja violado, registre esse momento, o meu Instagram e o meu WhatsApp de cliente, tá? Aí ele vem na cartelinha assim, esse é mais frufruzinho. E a outra opção é essa daqui, que é da marca Pris Embalagens também, que é o mesmo que eu compro as caixinhas, a mesma marca das caixinhas. Tá escrito, seja o primeiro a se deliciar. Então a gente usa os dois, tá? A gente não tem aquele padrão de lacre, não. A gente gosta dos dois, a gente usa os dois, até porque eu tenho bastante de todos eles, então eu gosto de usar, tá? Esse aqui, o bom dele é que ele é um lacre verdadeiro. O que é um lacre verdadeiro? É aquele lacre que quando você tenta abrir, ele rasga a embalagem, tá bom? Então, esse aqui, se alguém tentar abrir, vamos supor, um entregador, enfim, alguém tentar abrir, o cliente vai saber que teve uma tentativa. Agora, esse aqui não. Esse aqui, se você puxar, ele sai. Ou seja, é só pra fingir que é um lacre, né? Esse é lacre de verdade mesmo, esse é lacre de segurança, tá? Mas eu vou colocar esse, que é mais bonitinho, e eu quero mostrar pra vocês mais bonitinho, tá? Mas esse também é bem lindo. Então, é só colocar aqui, ó, tá? Na parte onde fica aqui a abertura. Aí, pra finalizar, o que a gente faz? Eu tenho esse furador aqui, que é bem baratinho também, acho que coloquei uns R$10. E aí eu furo aqui na pontinha, pra ele fazer esse furinho aqui, ó. Tá bom? E aí agora a gente vai colocar uma tag aqui. Aí eu tenho essa fita aqui, rústica, que é tipo palha, né? É tipo um barbante imitando palha imitando barbante, sei lá. Não sei o material dessa fitinha. E aí a gente vai colocar uma tagzinha essa daqui, ó. Tá? Bem linda também. Aí eu coloco aqui, opa, desse lado, né? E aí a gente faz só um nozinho aqui. Peraí que eu já mostro como é que fica. Ó. Ah, Adri, mas isso aqui dá muito trabalho pra fazer. Tá, dá trabalho. Pra encantar o cliente é assim, tá? Na correria, a gente pega o jeito, tá bom? A gente vai pegando o jeito, vai deixando essas fitinhas já tudo cortadinha e tal. Quando sai o pedido, rapidinho a gente monta, tá bom? Aqui tá demorado porque eu tô gravando, mas na hora da produção é rápido. Aí fica assim, ó, o pedido, tá? Aí fica a minha marca aqui, a frase aqui, uma tag pro cliente bem linda. E aqui atrás fica o lacre, tudo certinho pra poder ele receber, tá bom? Então é desse jeito que o meu cliente recebe quando eu mando assim uma unidade só no saco. Aqui, apesar de caber 2 unidades, eu não mando 2 unidades no saco.
Quando tem 2 unidades, eu mando nessa caixa aqui, ó, tá? Que essa daqui, ela cabe 2 caseirinhos e é onde eu monto o combo. Então, ela é muito prática, a gente só abre ela, ó, e ela já tá pronta, tá? A gente não precisa montar, não precisa ter trabalho com ela, não. Deixa eu tirar algumas coisas daqui. Tem uma outra opção dela também, que é nessa cor aqui, ó. Tá? Essa aqui é no craft, né? Ela é mais rústica, mais básica, é linda também. E tem essa daqui, que é colorida, que a mulherada gosta bastante, né? Geralmente os homens que trabalham com bolo não gostam de usar essas coisas muito assim chamativas. E ela é branca por dentro, ó, como ela é linda. Tá? E aí é só abrir, a gente coloca os caseirinhos aqui dentro e depois fecha. É bem boa. É bem linda. E isso aqui encanta muito. O cliente não tá acostumado a receber pedido aqui. O cliente só tá acostumado a receber em saco, né? Então, quando a gente manda aqui, fica bem lindo, bem legal. Então, eu vou montar uma aqui pra poder te mostrar. Olha, vou pegar um caseirinho, eu vou colocar aqui. E o outro do ladinho. Olha como fica lindo pro cliente receber. Imagina, aí tem um de cada sabor, ou 2 iguais, que nem é o caso aqui. Fica a coisa mais linda. Aí aqui a gente só fecha. É muito fácil, tá? Essa aqui é muito prática. A gente fecha assim. Agora eu vou usar esse lacre. E coloco o lacre. Deixa eu tirar. Inclusive, você tem que tomar cuidado, porque como ele é um lacre mesmo verdadeiro, é capaz dele começar a soltar na sua mão. Aí você tem que descartar e pegar outro. Mas ele é muito baratinho também, tá, gente? Ele custa 1 centavo cada um, em média, ó. Aí eu coloco assim. Seja o primeiro a se deliciar. E aqui eu termino de lacrar, ó, tá? Então, a frase eu deixo sempre pra cima pro cliente conseguir ler. Se eu deixar a frase um pouco pra baixo cortada aqui, o cliente não vai ler, tá? E aí, a gente entrega assim, o cliente recebe essa caixa aqui quando ele pede 2 caseirinhos, tá? Essa daqui também serve pra 4 mini, 4 caseirinho mini, que tem essa opção aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse aqui, o caseirinho não tá pronto, é só a embalagem que eu coloquei aqui, mas é só pra vocês verem, ó. É assim que a gente manda o combo de 4 caseirinho mini. Ele vai assim, tá? E aí fica a coisa mais linda também, o cliente adora receber. Geralmente a gente manda a colher, a gente põe aqui no meio a colher e fica lindo também pra poder entregar, tá? E aí é só a mesma coisa, é só você fechar, colocar o lacre. Coloca o lacre aqui e faz a entrega pro cliente assim também, nessa daqui, tá? Essa caixa aqui é um pouquinho mais cara só que a Craft, por ela ser laminada, ela tem uma estampa muito brilhosa, assim, muito bonita. A Craft é opaca, né? E ela é branca por dentro também, então ela passa uma higiene, ela passa uma coisa assim muito, né, diferente, né? Imagina o cliente receber isso aqui branquinho, aí ele abre e dentro também tá bem branquinho, então fica bem perfeito. E eu vou deixar também a referência dessas caixas, todas essas embalagens, tudo que eu falei aqui na aula, tudo que vocês precisam saber, tudo dentro da comunidade, tudo em forma de imagem, vocês baixam no celular de vocês, aí fica mais fácil, tá? De vocês comprarem, de vocês encontrarem. Inclusive, as caixinhas de caseirinho, essa daqui, os sacos craft, os lacres, tudo eu vou deixar lá um link pra vocês acessarem, que é um link de um distribuidor da Pris Embalagens, que é muito mais barato, tá bom? Do que comprar direto com a Pris. Então, vocês acessem o link, olha lá no site, tem um monte de coisa lá e tem inclusive frete grátis para algumas regiões, não é só vocês orçarem lá, colocar, jogar dentro do carrinho e ver se vai sair o frete grátis para vocês, tá bom? E não esqueçam, pelo amor de Deus, de assistir a aula 3, que a gente vai falar sobre planejamento. A aula 3 é para finalizar todo esse aprendizado aqui, todo esse conteúdo do intensivão, que é onde a gente vai falar sobre metas e vendas, ou seja, Dri, quanto que eu preciso vender para colocar R$ 1.500 no meu bolso livre? Dri, quanto que eu preciso vender para colocar R$2.000 no meu bolso? Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai abrir planilha, a gente vai fazer conta, não vai ser difícil, tá? Vai ser tudo muito prático, que eu quero fazer de um jeito que vocês entendam. Então participa da aula, assiste, porque vai ser super importante, porque não adianta também você ficar perdida depois na produção sem saber quantos fazer, o que fazer, para poder saber quanto você vai lucrar depois no final do mês, tá? Então a gente vai fazer um cálculo base de custos, que custos? O custo do aluguel, o custo do gás, o custo de água, de luz e internet, custo que todo mundo tem, né, gente? Então eu vou fazer uma média desse custo para poder passar para vocês, e em cima desse custo a gente faz o planejamento de vendas e a precificação do caseirinho, e a gente vai brincar com os números. Dri, vamos vender por 15? Quanto que vai dar? Se eu vender por 15 vai compensar? Se eu vender por 17 vai compensar? Ah, mas estou a fim de vender por 20, como que vai ficar? Né? Então, inclusive até o preço de combo, né? A gente precisa aumentar um pouquinho o preço do caseirinho para a gente abaixar no combo e a gente consequentemente vender mais.
Então a gente vai falar sobre tudo isso na aula 3, então vocês não podem perder para poder fechar com chave de ouro todo esse conteúdo do intensivão e vocês realmente conseguirem pôr em prática aí na casa de vocês, no negócio de vocês e começarem a lucrar o quanto antes. Então nessa aula aqui você aprendeu, além da receita maravilhosa, né, de um caseirinho novo aí, uma receita inédita para vocês, que eu fiz questão de trazer um sabor muito gostoso aqui para vocês. Você acabou de aprender também como que embala para poder entregar pro cliente, né? Tem duas opções aí de você fazer. As duas opções são super encantadoras e acessíveis para todo mundo que vai começar o negócio, tá? E também a validade que eu não tinha falado, né? Esse caseirinho ele tem validade de 5 dias, tá bom? 5 dias refrigerado dentro da geladeira, beleza? A cobertura você pode congelar se você quiser por 30 dias aí no congelador da sua geladeira, tá bom? E vamos supor que sobrou um pouquinho, Dri, sobrou um pouquinho de cobertura, mas é óbvio que você não vai comer, nem jogar fora, né? E tal, você quer colocar num potinho, embala ele bem com um plástico filme e coloca pra congelar que vai dar super certo, tá? E sobre as informações da comunidade, que eu vou deixar lá na comunidade, para você que está assistindo aqui pelo nosso site do Caseirinho, do Intensivão do Caseirinho, vai ter um botão aqui embaixo para poder você entrar na comunidade do Facebook, tá? E para você que está assistindo pelo YouTube, é só você entrar aqui no nosso link aqui do grupo do WhatsApp, que a gente direciona você também para dentro do grupo do Facebook. Ou você abre lá o seu Facebook e coloca lá na lupa, né, Intensivão do Caseirinho e pede para entrar, solicita a sua entrada lá que a gente te aprova, tá bom? Agora eu quero todo mundo fazendo essa receita, indo lá na comunidade, indo lá postar lá, hein? Então posta a foto lá que eu quero ver todos vocês colocando a mão na massa aí, quero ver o caseirinho de vocês como é que ficou, tá bom? Mostra lá o que vocês fizeram para poder agregar, como que é a etiqueta de vocês, o que vocês estão fazendo, vai colocar faquinha, não vai? Então mostra lá para poder a gente compartilhar esse momento, compartilhar essa experiência juntos, tá bom? E aguardo vocês na aula 3, vocês não podem perder, viu? Então aguardo vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Um beijo, a gente se fala lá na comunidade. Então eu tinha R$80 em caixa, né, em conta. E foi com esses R$80 que eu peguei e comecei a fazer trufas. Eu comecei a girar dinheiro através das trufas, consegui juntar dinheiro, consegui comprar as embalagens, consegui comprar as coisas que eu precisava para fazer os caseirinhos. Deu a louca na Aline. Fiz os caseirinhos para poder experimentar. Meu esposo chegou e falou assim: o que é isso? Eu falei: eu fiz para experimentar, agora a gente vai ter que vender. Ele colocou aqueles caseirinhos dentro do carro e saiu. Ele voltou com 2 caseirinhos, graças a Deus. E uma coisa que ele me falou, ele falou assim: Aline, quando a pessoa vê a embalagem, ela se encanta. E quando ela prova, se apaixona. Essa é a realidade, né? E como já falei com você, a minha loja tá quase pronta. Em fevereiro, se assim Deus permitir, eu vou estar inaugurando a minha loja. E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, né, de março de 2020 até hoje, foi através dos caseirinhos, né? Sim, eu vendo outras coisas. Eu vendo pão de mel, vendo cone trufado, mas o meu carro-chefe é o caseirinho, né? Tanto que os clientes das trufas eu fui apresentar o caseirinho e hoje são meus clientes fiéis.